Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesta sexta-feira, nos aproximando do final de semana. E bom saber que sempre posso estar entrando em sua casa e junto com você estar rezando todos os dias a palavra de Deus. Para mim é um aprendizado, cada dia meditar a palavra de Deus, não falar simplesmente para você, mas tentar viver esta palavra que dirige a você. Por isso é sempre bom começar o nosso dia na presença do nosso amado. Para mim é sagrado amanhecer o dia na presença do divino que me habita, Deus. E a forma que mais me conecta com esse divino que me habita é sim por meio da respiração, da meditação. E isso eu faço de forma religiosa. Religiosamente, das 4h45 da manhã até às 5h30 da manhã, estou em meditação. E essa meditação me ajuda a estar plenamente conectado com esse divino que me habita. Por isso, comece também seu dia na presença de Deus. Não desperdice o seu tempo, mas aproveite esse tempo para estar na presença de Deus. Não precisa de nenhuma oração decorada. Precisa simplesmente você acessar a sua respiração de forma consciente, de forma conectada com este Deus respirando, este Deus que te habita. Por isso, respire a presença de Deus e sinta Ele dentro de você, se comunicando contigo por meio desse inspirar e desse expirar. Deus habita em ti. O evangelho de hoje que a igreja nos oferece é Mateus capítulo 21, versículo 33 ao 43 e 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos.
os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão e irmã, a palavra de Deus é sempre uma fonte inspiradora para a nossa boa caminhada nesse itinerário que nos apresenta o próprio Jesus. Esta parábola da vinha, aqui nesse capítulo de Mateus, que apresenta algumas parábolas, sempre visando o que vai acontecer com o Mestre, com Jesus. E Jesus aqui apresenta, por meio de imagens, toda a história da salvação. O texto se divide de forma pedagógica em duas partes. A primeira relata a posição desta comunidade, que é uma comunidade que preza a violência, o mal. Pagar o mal com o mal. No entanto, se percebe logo no início uma tentativa insistente de Deus em manter viva a sua aliança. Deus que insiste em manter uma relação próxima com os seus. Aqui diz na vinha, logo no início da história, da parábola, que esse vinhateiro, ele planta, ele cuida da terra, ele coloca uma torre de guarda para cuidar, ou seja, ele trata muito bem a sua vinha, trata muito bem o seu povo, não trata de qualquer jeito. Depois que planta, depois que cerca, depois que coloca lá uma torre de guarda para manter segura a sua vinha, ele então viaja e deixa ali os trabalhadores para cuidar desta vinha. Nós, os batizados, para cuidar desta vinha. Contudo, se percebe que no final desse cuidar dessa vinha, e ali parece que a vinha deu bons frutos, de tal forma que os operários cresceu o olho ao ponto de querer tomar posse, na verdade, desta vinha, para eles e não para o patrão. Ou seja, se vê o movimento primeiro é o movimento de Deus, um movimento de querer estar próximo, um movimento de fortalecer a sua aliança, o seu vínculo conosco. Esse movimento é belíssimo, estará sempre o movimento de Deus, o movimento de pertença, de querer estar unido aos seus. O segundo movimento, e aqui nós ainda estamos na primeira parte do texto, o segundo movimento é o movimento justamente dos operários, que recebe os outros empregados enviados pelo patrão com violência, com aquilo que ele sabe muito bem, com a morte, e mata os primeiros, os segundos, e quando sabe que é o filho herdeiro, também mata com mais violência, jogam fora da vinha. E esse matar fora da vinha, revela a paixão de Jesus, que vai ser morto fora dos muros de Jerusalém, não dentro da vinha, ou seja, Jerusalém. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa primeira parte, portanto, está retratando este quadro nocivo deste sentimento violento desta comunidade de hebreus, de judeus. E esse tipo de posição é repelido, digamos, ignorado. Jesus, ele simplesmente diz: isso não é aceitável para o segmento. Essa é a primeira parte. O primeiro movimento é Deus que mantém o seu querer, o seu trato benéfico de aliança conosco. O segundo movimento são estes empregados que tratam com violência e com morte aqueles que vão receber os frutos da terra. A segunda e última parte do texto mostra o direcionamento de Deus a estes genocidas, estes violentos, assassinos, e, ao mesmo tempo, dirigindo-se ao povo de como nós precisamos nos portar, que não deve ser como esses violentos assassinos da parábola. E aí Jesus diz: vós nunca lestes a Escritura, depois que eles respondem que deve matar todos aqueles que mataram os empregados.
Vós nunca lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. É uma frase clássica de Jesus. O Deus que dará vida por aqueles que o violentaram, o mataram, por aqueles que mataram os profetas, né? Ou seja, os empregados do patrão que foram mortos são os profetas que foram mortos na história da igreja, na história bíblica. E aqui, mais uma vez, Jesus está dizendo para todos nós que nós precisamos tomar caminho diferente deste que foi apresentado pelos judeus, ou seja, matar aqueles que nos fizeram mal. Jesus dará a vida por aqueles que o maltrataram. É o que vai comprovar lá na celebração da paixão do Senhor. Por isso diz Jesus que nós precisamos, né, quando ele fala, procuraram prendê-lo, mas não ficaram com medo das multidões. Aqui em relação, né, àqueles que, quando Jesus diz que os sumos sacerdotes perceberam que ele estava falando deles, então queriam prender Jesus, mas não prenderam porque viram que tinha muitos ali, a maioria a favor, que seguiam piamente o Mestre, que confiava piamente no Jesus, no Deus da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, a voz de Deus sempre ecoa, e a voz de Deus está sempre muito presente nos corações que para Ele está aberto, que por isso se redime sempre ao seu amor. O amor nesta parábola venceu. Mesmo que a violência pareça intensa, mas o amor é que vai vencer. E o amor está na figura de Jesus Cristo. Sigamos com intenso zelo o amor. Digamos não à violência. E sempre sim ao amor, ao perdão, à caridade. Também aqui apresentada e vivida pelo Mestre dos Mestres. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar.